Vocês, Cristo, as primícias dos que dormem. Esse é o nosso tema atual, agora, né? Esse tema de hoje. Vamos falar sobre esse texto aí que vocês estão vendo aí na tela. Do versículo 20 a o 28 de 1 Coríntios 15, capítulo 15. Vamos ler. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Aqui já identificamos algumas coisas, né? Ele está relatando que Jesus está tendo como um símbolo, uma referência de um segundo Adão, visto que o primeiro Adão veio a morte, o segundo Adão veio a ressurreição dos mortos. E ele enfatiza isso no segundo texto, né? Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Todos serão vivificados em Cristo. Aqui tem, no nosso conceito atual, muitas pessoas têm diversas interpretações em relação à vivificação. Alguns acreditam que a ressurreição dos mortos já aconteceu. E aconteceu quando a pessoa creu em Cristo, ressuscitou, tratando-se do espiritual. As pessoas ressuscitaram porque creram em Jesus, então elas vieram à vida, estavam mortas nos seus delitos e pecados e tornaram a vida. Outros acreditam que essa ressurreição ainda não aconteceu, embora tendo essa figura de linguagem que pela fé é real, tá bom? É uma figura de linguagem da ressurreição dos mortos, figurando a ressurreição de Cristo, que aconteceu com um fato concreto. Então, ele ressuscitou dos mortos. E nós, pela fé, com ele também ressuscitamos. E essa ressurreição é que nos dá força para crermos que iremos ressuscitar posteriormente, após, caso a gente venha a morrer. Então, vamos outra questão aqui. Cada um, porém, por sua ordem. Cristo as primícias, depois que são de Cristo, na sua vinda. Aqui já entra uma coisa bem interessante. Quando Cristo vier, as pessoas que estão em Cristo ressuscitarão. E já eu vou dizer para vocês porque é bem interessante esse texto aqui. Porque é na vinda dele que as pessoas ressuscitarão. E aqui há vou falar começando daqui logo. Muitas pessoas acreditam que o arrebatamento vem antes do anticristo, certo? E aqui fala que os mortos ressuscitarão na sua vinda. Então, quando ele vier, né, os mortos ressuscitarão. Aí que se diz com o conceito do arrebatamento. O arrebatamento secreto, que Jesus vem, leva a sua igreja, leva os mortos que estavam com ele, né? Ressuscitando os mortos e os vivos, aqueles que foram justos foram arrebatados, tudo bem? Mas já nós vamos ver um detalhezinho aqui que não é bem por aí, dessa forma cronológica de ser, né? E então virá o fim quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Aqui tem um detalhe interessante também, ó. Ele irá reinar até que haja posto todos seus inimigos debaixo dos seus pés. Veja que essa parte que é interessante, muito interessante. Então, virá o fim quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Aí você pensa assim, bem claro, para as três grandes teses, Jesus é Deus, com exceção do unitarismo,
que eles acreditam que Jesus seja o arcanjo Miguel, tal, tem aquele todo. Mas alguns dessas mesmas ramificações acreditam que ele é Deus também. Mas não há sentido, dentro da nossa lógica, ele receber algo que já é dele. Não tem sentido. Não tem sentido ele receber aquilo que é dele. E fala o seguinte, então virá o fim quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Ele vai entregar o reino a Deus o Pai, ao Pai. Mas ele não irá reinar para sempre. Outra questão. Se ele vai reinar para sempre, não tem sentido ele entregar o reino a Deus. Primeiro ponto. Quando vai destruir todo o principado, bem como toda a potestade, ou seja, quando ele tiver destruído todos esses reinos, aí aqui entra uma outra pergunta. Esses reinos são os reinos espirituais ou os reinos materiais? São os governantes, são os governos do mundo ou são os reinos espirituais? Para mim, acredito eu, que sejam os reinos humanos e os espirituais. São os dois juntos, tá bom? Principalmente os materiais. Por quê? Baseada na profecia de Daniel, baseado no sonho de Nabucodonosor da estátua, né? Que o último reino de baixo, né? Que era uma parte de barro e de ferro, né? Que é ou seja, era parte do reino da Roma Antiga, com outro acréscimo, vamos dizer assim, né? Ou seja, a democracia, que é um reino em partes forte, em partes fraca. É a democracia, todo mundo concorda que a democracia é a melhor forma de governo, mas não é a perfeita, certo? Todo mundo concorda com essa ideia, né? Então, o último reino a ser destruído é a democracia. E Jesus estabelece um reinado. E é diferente dos outros reinados, visto que na revisão dele, a pedra que foi lançada esse auxílio de mão bate nas pernas, ou seja, bate na democracia, bate na parte desse novo sistema, derruba, mas não derruba só ela, derruba toda a estátua, ou seja, todos os sistemas do mundo, tanto os governos autoritários, tanto os governos dos reis da época, todos os governos dos impérios, como a democracia, todos eles irão ruir ao mesmo tempo, porque a estátua cai por terra todos, e se estabelece uma outra coisa. Aquela pedra que foi jogada, ela vira uma pedra enorme que ocupa todo o planeta, tá bom? Então vemos aqui que quando Cristo vier, ele vai destruir todos os sistemas humanos que já foram criados, começando pelo de Babilônia, destruindo todo esse sistema, e ele vai estabelecer um outro, né? Não é ditadura, não é um sistema autoritário, né? Mas é um sistema diferente, é um sistema bastante diferente, né? Que depois a gente pode tentar fazer uma reflexão de como será, baseado naquilo que ele já disse nos evangelhos, nos profetas e tudo mais, né? Vamos lá. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Ele vai reinar até colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés, certo? Então quando ele destruir todos esses impérios, ele vai entregar o reino ao Pai. Mas o último inimigo que ele vai destruir, aí entra o reino do espiritual. O último inimigo, porque convém que ele reine até que haja todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. Então o que acontece? Quando todos os outros impérios tiverem sido prostrados diante de Cristo, a morte vem. E ela vai ser vencida com um fator crucial, um fator singular. Observamos bem. Nesse mesmo capítulo, mais à frente, o apóstolo Paulo fala que nós iremos ressuscitar dos mortos. Ressuscitar. Aí ele disse que aí se cumpre, né, a profecia.
onde está a morte, tua vitória? Onde está a morte, teu olhão? Né? Mas a gente vence a morte. Todos nós, aqueles que cremos em Cristo, vencemos a morte na ressurreição dos mortos. Visto que Jesus já venceu a morte, essa parte poderia não fazer sentido dentro da ótica de olhar para Jesus como um indivíduo singular. Mas todos nós sabemos, cristãos, que quando Jesus morreu, ele morreu para se tornar uma pedra angular. Ele não se tornou um santuário todo. Ele se tornou a pedra angular. E sobre ele formou um edifício. Aí sim, quando ele morreu, ele formou e ele construiu um edifício, que somos nós, a igreja. Então, nós, a igreja, fazemos parte de um corpo. E sabemos que aquele que é a nossa cabeça já ressuscitou dos mortos. Mas a gente sabe que nós iremos passar pela morte. A gente iremos morrer e a gente vai morrer. Mas iremos ressuscitar. E se for a nossa bem-aventurança, a gente vai nem passar pela morte. A gente vai passar logo para a transformação dos nossos corpos. Porque aqueles que sobreviverem ao império do anticristo, eles serão transformados, eles não serão mortos, eles vão ser transformados. E aqui que entra aquela questão que eu falei antes, sobre Jesus vir nas nuvens e as pessoas mortas ressuscitarem, porque fala, depois que são de Cristo, na sua vinda, na ressurreição dos mortos. Agora entra essa questão aqui, ó. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que lhe subordinou, né? Porque todas as coisas lhes estiverem sujeitas. Então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Não era isso que eu queria ler para os irmãos. Eu acho que é do versículo anterior. Convém que ele reine. Continuando o mesmo raciocínio. O último inimigo a de ser destruído é a morte. Vamos ver. Pegando todo o panorama da escritura do Novo Testamento, a gente sabe que vai ter uma figura no mundo chamada Anticristo. E essa figura vem, né? E ela vai ser destruída por Jesus, todo mundo sabe disso, né? Que ela vai vir e ela vai ser destruída com o resplendor da sua glória, com o sopro da sua boca, certo? Todo mundo tem plena ciência disso, principalmente as pessoas que estudam o Novo Testamento, sabem deste fato profético. Aqui é um detalhe. Se Cristo vem e destrói o anticristo nesse período, tá bom? Significa dizer que as pessoas que ressuscitarem não vai ser antes do anticristo. Por quê? Vejamos bem. Por quê? Porque o último inimigo que vai ser destruído é a morte. E a morte vai ser destruída na ressurreição dos mortos. E a ressurreição dos mortos, de acordo com Apocalipse 20, vai ser depois do anticristo. Ele vai ocorrer a primeira ressurreição dos mortos, aqueles que não receberam a marca da besta na testa, nem na sua mão direita, né? Esses que foram degolados, mortos, esses serão ressuscitados primeiro. É o que está dito, né? E aí o apóstolo Paulo, em Tessalonicenses, se não estou enganado, ele fala o seguinte, que nós não passaremos na frente dos que dormem. Isso quer dizer que primeiro os mortos ressuscitam e depois os vivos são transformados. É essa a ordem sequencial. Mortos ressuscitam e nós somos transformados. Mas para isso acontecer, vem o inimigo anterior, que é quem? O anticristo. O anticristo. E sabemos que o anticristo, de acordo com esse texto, não é o último inimigo, que o último inimigo é a morte. E se ele vai ser destruído com a ressurreição dos mortos, logo ele não pode ser o anticristo, né? Porque senão ia inverter a ordem. Deixa eu ver se eu vou ser um pouco mais claro. Se o anticristo for o último inimigo, tá bom? Então, essa palavra que o apóstolo Paulo está errada. A ordem cronológica que o apóstolo Paulo está falando está errada. Porque primeiro a morte é destruída e depois
o anticristo destruído. Então o último inimigo que há de ser destruído é o anticristo. Mas não é. Ele está dizendo aqui que não é assim. Não é. Aí vamos ver lá outra coisa. Lá no Apocalipse também fala que o diabo e a morte vão se lançar no lago de fogo, e lá já tem dois indivíduos. Quem são? A besta e o falso profeta. Se é a ordem contrária, primeiro vai ser lançado o diabo e a morte, e depois o anticristo e o falso profeta. A ordem é inversa, ao contrário. As pessoas têm a dificuldade de raciocinar bem a ordem cronológica das coisas. Um bom conselho para você que quer raciocinar um pouco de qualquer coisa que você lê é desenhar aquilo que você está lendo. Desenhe as coisas, coloque em ordem de acordo com o que você está vendo, e você pode montar um quebra-cabeça que é mais complicado. E desenhando fica mais fácil de se entender essa ordem cronológica. Então, o anticristo vem antes, vai lutar contra a igreja, contra o povo de Deus. A Bíblia fala, tanto em Apocalipse como em Daniel, que ele vai vencer a igreja. Vai vencer, vai lutar contra a igreja e vai vencer a igreja. E no Daniel 12 fala que a ressurreição dos mortos só acontecerá quando o poder do povo santo for destruído. A ressurreição, a transformação, tudo isso irá se cumprir quando o anticristo destruir o poder do povo santo. É uma ordem sequencial. Leia no capítulo 12. Leia todo. E você vai ver o trecho que fala sobre isso. Então, já mais coisas que corroboram com esse raciocínio. E aí vamos passar para outra parte. Aqui já falamos sobre uma parte que... Esse texto aqui é bem interessante, que ele fala sobre tudo ao mesmo tempo. Então, para você entender, você tem que pegar todo o arcabouço e jogar ele aqui dentro, porque ele fala basicamente de tudo. Aí, quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que lhe subordinou. Aqui é uma coisa bem interessante também. Jesus é Deus. Então, como pode ele, sendo Deus, vamos supor aqui, ó. Aqui é as coisas criadas. Deus criou tudo isso aqui. E aqui é Deus, essa mão aqui. Aí o filho está aqui. Aí ele subordina ao filho. Tá bom? Mas se o filho é Deus, então essas coisas estão subordinadas ambas as pessoas. Certo? E se é a mesma pessoa, como a unicidade prega, então está subordinado do mesmo jeito a ele. Não, então essa ordem sequencial não tem sentido. Aqui a questão também, aqui, ó. Quando diz que as coisas exclui então aquele que ele subordinou. Vamos lá. Então ele recebeu aquilo que não era dele. Basicamente isso. Ele recebeu aquilo que não era dele. Aí, quando diz que todas as coisas estão sujeitas, certamente exclui aquele que lhe subordinou. Ou seja, existe uma segunda pessoa aí. Ou seja, existe o patrão, existe o gerente. Jesus é o gerente. Deus, o Pai, é o dono, o Criador. E Jesus é o gerente. Recebeu do Pai todas as coisas. No fim de tudo, o gerente, quando vai fazer uma boa obra, vencer todos os seus inimigos, ele devolverá tudo que ele recebeu ao dono inicial. Bom? Qual o propósito dessa troca? De ele dar tudo ao Pai, devolver. Deixa eu ver se está escrito aqui. Está bem aqui, ó. Porque, quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que lhe subordinou. Né? Que está bem claro. Exclui, ou seja, Deus subordinou as coisas a Jesus. Toda a criação está subordinada a Jesus, menos o próprio Pai. O Pai é que está acima. Aqui as coisas criadas, subordinadas, aqui, ó, a ordem sequencial. Bom? Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, porque é um processo.
o escritor hebreu diz que nem todas as coisas ainda vemos submissas a Jesus, subordinadas. Então é um processo, está construindo. Nos versículos anteriores você vê aqui também, né? Que ele, quando destruir todos os impérios, todas as potestades, todos os poderes, inclusive a morte, né? Aí quando todas as coisas estiverem sujeitas, ou seja, depois que o povo santo tiver ressuscitado dos mortos, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou. Quando fala filho, não está falando do indivíduo Jesus, está falando do indivíduo corpo. Isso é bom? Para ficar claro. Não está falando de um indivíduo, Jesus. Não. Está falando do corpo. Se você ver lá em Daniel, fala que quando aquele homem veio, né, e os anjos, aqueles anciões, fizeram se chegar à presença daquele ancião de dias, ele entrega a ele todo o poder, o reino, a majestade, a honra e tal. E aí você vai ler no versículo. E fala na sequência do versículo que quem recebeu honra, glória, poder foi o povo santo. Então, no texto lá, fala que é uma pessoa. E depois mesmo o texto, na explicação do anjo, também, fala que é um povo. Não é mais uma pessoa, é um aglomerado de pessoas. Ou seja, é o santuário de Deus. Ou seja, Jesus foi cumprir a promessa, veio, recebeu, repartiu entre os seus irmãos e assim gerou um corpo, que é o santuário prometido a Davi pelo profeta Natan e também a Moisés lá atrás, né, que já profetizava a respeito dele, sobre o lugar onde Deus iria colocar seu nome. Deus colocou o seu nome em Jesus, para que todos os joelhos se dobrem em diante de Jesus, né? Aqui, ó, porém, todas as coisas lhe estiver sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou. Jesus e a igreja se sujeitará ao Pai. Qual é o propósito disso? Para que Deus seja tudo em todos. Nós sabemos hoje que Deus é tudo em Cristo. Deus é tudo em Cristo. E na medida do dom de Cristo é repartido entre seus irmãos, nós. E nós, como filhos de Deus, devemos proceder da mesma forma de Jesus. E brilhar a mesma luz que Ele. Fazer com que as pessoas enxerguem Deus em nós. E assim, quando Ele se une a nós, né, se une a nós no sentido de que nos receba como irmão dele e como aquele que transmite a luz de Deus, ele também passa a receber essa luz e ele passa a ser um luzeiro também no mundo, um sal da terra, né? E assim vai, né? Nessa ordem, isso já estamos aprendendo de agora. Quando todas essas coisas acontecem, que Deus vai ser tudo em todos. Ou seja, vai amplificar essa potência sobre 1000. Vai multiplicar. E é nesse texto aqui que revela-se aquela ideia do casamento. Nós e Jesus estamos noivos, não é assim? A ideia? E estamos em noivado, ou seja, estamos com um compromisso verbal, escrito, mas ainda não aconteceu uma cerimônia para concretizar esse casamento. Quando a igreja e Jesus se casarem, tá bom? Ela participará daquilo que só Jesus participa hoje, integralmente, claro. Porque lá em Apocalipse 21 fala que via a nova Jerusalém descendo do céu, adereçada como uma esposa, cheia da glória de Deus. Aquela cidade que ia descendo, as pessoas pensam que é um monte de casinha, de ouro. Nossa, um novo céu, uma nova terra. As pessoas imaginam coisa demais. A Nova Jerusalém não é prédio. Nova Jerusalém é você, eu. Nós somos a Nova Jerusalém. E é bem fácil entender isso, porque no próprio texto fala que a gente pode ser uma coluna do templo de Deus. Como é que você vai ser uma coluna do templo de Deus, né? Ou seja, nós somos a casa, nós somos essa cidade. Nós somos
A casa que irá ser, é a cidade que irá casar com Deus. Quando se casar com Deus, a unidade plena, planificada do que Deus é, também nós seremos. Você pode dizer, não, irmão, isso aí não está me cheirando muito legal, não. Me parece um pouco herético. Eu sei que você pode pensar assim, porque por milhares de tempo, muitos anos, as pessoas não explicaram as escrituras. Elas leram o texto para você e não explicaram nada. Vejamos aqui, ó. 1 João 3 e 2. Eu vou botar aqui para os irmãos acompanharem também comigo, tá bom? Primeiro João 3 e 2. Cadê? Léo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Tá bom? Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Aí você pensa, tá bom, nós vamos ser semelhantes a Jesus, tá bom? E Jesus é a expressa imagem de Deus o Pai. Você pode compreender isso? Nós seremos igual àquele que revela o que Deus é. Nós seremos igual àquele que revela quem Deus é. E isso quando Jesus se manifestar. Tá bom? E quando ele se manifesta na ressurreição e tudo, porque a gente pensa que vai demorar tempo para acontecer tal coisa. Pode ser que aconteça tudo isso em segundos, né? Ressurreição, arrebatamento, todas essas coisas aconteçam rapidamente, como se não tivesse sequência, né? Mas percebemos aqui que nós seremos semelhantes a Deus, porque Jesus é a imagem expressa de Deus. E quando nos casarmos, a ideia de casamento é bem poderosa, porque são vários símbolos, observa só. Nós somos templo do Espírito Santo, nós somos noiva do Cordeiro, nós somos cidade de Deus, que quando vem com a glória de Deus. São símbolos poderosos, são figuras de linguagem muito poderosas. E no próprio Apocalipse fala que aquele que vencer se sentará no trono de Deus, assim como Jesus venceu e se assentou no trono do seu Pai. Você pode pensar assim, meu irmão, é estranho isso. É estranho. Mas é a promessa que ele tem nos feito. Se você crer nele, é essa a promessa que ele fez. Por isso que o escritor aos Hebreus diz que nós estamos baseados em esperanças maiores. As pessoas pensam, não, eu quero ser salvo e ir para o céu. Pronto, ponto final. As pessoas têm essa reflexão muito vazia. Mas não é assim. A questão não é ir para o céu. A questão é o céu vir a nós. Nós estamos alinhados com Deus. Alinhados. A nossa mente, a de Deus, está entrelaçada. A gente se fundir em uma só pessoa. Tanto na vontade, como no querer, como no agir. É poderosa, né? Não é que Deus vai deixar de existir ou nós vamos deixar de existir por essa fusão, não. Mas essa fusão vai transformar o ser humano em uma espécie diferente. O apóstolo Paulo fala que um único que tem a imortalidade é Deus o Pai. Um que tem imortalidade. No capítulo 5 de 2 Coríntios, ele fala que a gente vai ser revestido da imortalidade. O carnal vai ser absorvido pela vida. E
Aí você pensa, bem interessante, né? Nós sabemos também que nós somos o santuário de Deus e que Deus habita em nós. Então, com essas duas reflexões aqui, com essas duas ideias, a gente pode ter uma noção do que vai acontecer. Deus morará em nós e nós iremos morar em Deus, visto que aquela que é a natureza dele nos cobrirá, que é a imortalidade. Um que tem imortalidade é ele. E essa é a nova casa que ele prometeu pra gente. Não pensa que é uma casinha de madeira, de ouro no céu, não. Não é isso não. É a imortalidade. Cada um vai ter uma casa apropriada, claro. Isso é claro. Isso, tanto os profetas como os apóstolos falaram. Uns vão brilhar como o sol, como a lua, outros como as estrelas. E outros vão ter a luz tão apagada que quase que não brilha. Né? Assim, porque o apóstolo Paulo diz que alguns que apresentaram as obras de feno e pau vão ser consumidos, mas não vão ser destruídos, vão ser salvos, mas não ter aquela glória para mostrar, né? E essas glórias são baseadas em mérito, tá bom? São baseadas em mérito. Aquele que muito ensina a justiça refugirão para sempre, como o fulgor do firmamento, né? Lá em Daniel fala. Então, é baseada nisso. A salvação não. A salvação é baseada na graça de Deus, no favor merecido. Visto que ninguém tinha condição de merecer, ele deu gratuitamente. Né? Então, recebendo essa graça gratuitamente, agora a gente, já salvo, aprende a viver como filho de Deus. Né? E, aprendendo a viver como filho de Deus, exercita essas coisas até sermos glorificados com Cristo. Esse é o propósito final. Sermos glorificados juntamente com Cristo. Você pode achar que eu estou falando muita coisa assim sem nexo. Mas este é o propósito. Este é o propósito. Deixa eu ver se eu encontro aqui o texto para corroborar o que eu estou falando aqui. Vou mostrar aqui para os irmãos. Romanos, capítulo 8, versículo de número... Tá aqui, 21. 28. Olha aqui, ó. Lê tu, Romanos. Eu vou ler aqui do 28. Ó. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de quem? De seu Filho. A fim, qual fim? Olha aí, ó. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, Jesus é o primeiro entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. Ou seja, daquele que foi predestinado por Deus também faz parte, já foi chamado, já ouviu a mensagem de Deus. E aos que chamou, a esses também justificou. Você ouviu o chamado de Deus e porque creu nesse chamado, você foi justificado pela fé de ter crido no que você ouviu, no seu chamado. E aos que justificou, a esses também glorificou. A esses que ouviram o chamado, creram no coração, começaram a caminhar até se tornar aquilo que Deus é. Ele foi glorificado. Né? Então vemos só, esse é um processo da nossa natureza até o fim da nossa existência. Até o fim da nossa existência, entre aspas, né? Que não vai ter mais fim. Aqueles que creem em Jesus passaram da morte para a vida, não tem mais perigo de morrer. Não tenha mais perigo de coronavírus lhe matar. O coronavírus não vai lhe matar nunca mais. Esse corpo pode até morrer, mas você não. Você não é esse corpo. Você só está morando numa casinha aí, tá bom? Deus tem uma casa melhor para você. E mesmo que esse corpo de você venha a se desfalecer,
Deus tem um edifício para você muito melhor. Eu vou embasar isso aqui que eu tô falando, tá bom? Olha aqui, ó. Só para você ter mais esperança na palavra de Deus, ó. Sabendo que se nossa casa terrestre, essa aqui, ó, se Deus quiser, temos da parte de Deus um edifício. Casa não feito por mãos, eterna nos céus. E por isso, nesse tabernáculo, gememos, aspiramos, para sermos revestidos, cobridos, igual uma roupa que cobre o corpo, na nossa habitação celestial. Se todavia fomos encontrados vestidos e não nus. Aqui está falando de mal pronto, vamos dizer assim. Pois na verdade os que estamos nesse tabernáculo gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos. Ou seja, nós estamos nessa carne, nesse tabernáculo, a gente não quer morrer, ninguém quer morrer. A gente quer que Deus nos cubra com outra pele aqui por cima, tá bom? É essa que o apóstolo Paulo está se retratando. É isso que a gente quer também, né? Para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, otorgando-nos o penhor, a garantia do Espírito. Ele nos deu a garantia. E a garantia que ele nos deu foi o seu Espírito vivido em nós. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor. Estamos ausentes do Senhor. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Ou seja, andar por fé é andar, enfrentar o mundo. Seja ele com coronavírus, seja ele sem coronavírus. Né? Enfrentar ele aqui vamos dizer, descalço. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Essa é a confiança. Qual é a confiança? Se caso, a gente não quer. Mas se caso a gente morrer, a gente morreu. E isso é melhor. É a coisa melhor, porque em vez de ficar aqui sofrendo, a gente está com Deus no céu. É claro que isso não é um conselho ao suicídio, tá bom? Não é um conselho ao suicídio. Isso aqui é apenas uma aspiração. Por exemplo, quem de vocês não quer se encontrar com Deus? Todos nós. Mas quem de vocês quer morrer? Ninguém. Então, é desse tipo de coisa que o apóstolo está falando. Temos, portanto, sempre bom ânimo, que enquanto o corpo... preferindo o corpo, deixar o corpo e habitar com o Senhor. Essa é a nossa preferência, habitar com Deus. E aqui é baseado na fé, que é deixar o corpo, ou seja, morrer e se encontrar com o Senhor. É por isso que também nós esforçamos, que é presente, que é ausente, para que ele sejamos agradáveis. Porque importa que todos nós compadeçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Aqui é bem interessante porque parece uma contradição com a doutrina da graça. Que se você vai receber bem ou mal diante de um trono, parece que você não está salvo, né? Não, parece que você não está salvo. Mas aqui, pessoas que trabalharam muito receberão de acordo com o seu trabalho. Pessoas que trabalharam pouco receberão de acordo com o seu trabalho. Qual trabalho? Aquelas que fizeram boas obras, se revestiram de caridade, de coisas, eles receberão de acordo com isso. Pessoas que deixaram de fazer isso, ou fizeram mal, embora não venha a perecer, eles também receberão esse tipo de feito. Né? Então, tudo aquilo que você está fazendo por meio do corpo, você vai ter um galardão. Você está salvo agora, mas você vai ter um galardão baseado naquilo que você faz. Você está salvo porque Cristo morreu para te salvar. Crie no Senhor. Você crê no Senhor? Beleza. Você está salvo. Mas se você não fizer a obra de justiça, quando você chegar lá, você só vai ter o menor corpo, né? Vamos dizer assim. Um corpo não tão glorificado, um corpo não tão cheio de adornos, vamos dizer assim, né? Da figura de linguagem que a gente está usando aqui. Então, é isso que eu quis passar para vocês. Tudo baseado naquele texto lá. Aquele texto lá que nós vimos em 1 Coríntios, né? Vamos voltar aqui para ele, rapidinho aqui.
para vocês entenderem esse processo todo. Você pode dizer assim, né? É complicado esse negócio aí, né? Mas esse textinho aqui, esse trecho aqui, do 20 ao 28, ele especifica basicamente tudo que irá acontecer conosco. Se você quer, de fato, receber tudo isso aqui, você crê nele, né? Amém? E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Foi bem longo, 40 minutos. Espero que você tenha paciência de assistir ele. E mais do que isso, mais do que paciência, quero que você estude esse tema. E busque em Deus mais conhecimento. Que Deus se revela, está se revelando. Ele não entregou a ninguém nada pronto. Ele vai se mostrando com o passar do tempo. Então você pode aprender mais e mais com ele. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa aula, né? E se você gostou, você pode compartilhar, você pode curtir, você pode apresentar para os seus irmãos esse modo de pensar, tá bom? Porque eu falo modo de pensar? Porque eu acredito que nem todo mundo pensa do mesmo modo e acredito que seja bom, porque cada um pensando diferente pode agregar valores às coisas, tá bom? Pensamentos uniformes, ele é mais cercado de ignorância. Então eu espero que você entenda o que eu tenho falado e que acrescente a você a mais da sua fé, que você, a partir disso, você progrida, né? Creia mais, confie mais e faça boas obras, né? Porque está tudo relacionado aqui no que foi dito, amém? A graça do Senhor Jesus esteja sobre todos vocês e até o próximo vídeo.